Eu hoje vim partilhar convosco todas as coisas que eu gostaria de ter sabido antes de visitar Marrakech. Foi a minha primeira viagem a um país muçulmano. Sinto que ainda tenho algumas coisas por digerir, algumas coisas que eu vi, que eu senti, que ainda não estão bem processadas em mim, porque lá está, é uma diferença cultural bastante grande. No entanto, aqui estou eu, com as memórias ainda frescas, para vos contar tudo. Portanto, vão buscar o vosso chazinho e venham comigo conhecer e sentir Marrakech. Só imagina, os dois. Isto também. Sorry? Vamos levar? A primeira coisa que vocês vão sentir assim que meterem um pé fora do aeroporto é o caos constante. E o meu primeiro conselho é exatamente nesse sentido: abracem o caos. Para vocês aproveitarem a vossa viagem e curtirem a cidade, vocês precisam de abraçar esse alvoroço, essa confusão, porque se não o fizerem vão tornar-se em turistas bastante chatos, que olham para tudo à sua volta com um ar de julgamento. A forma como a cidade funciona, como as pessoas se movimentam, é assim, totalmente o oposto daquilo a que eu estou habituada. Em Marrakech tudo é caótico, ok? Tudo é confuso. Vocês veem uma moto com 4 pessoas apinhadas, mais 5 sacos, ao mesmo tempo que passa uma carroça puxada por um burro. Malta a bater com o carro, com as motas e a continuar a sua vida como se nada fosse. Também parar para quê? Tudo meio sem regras. Eu vi inclusive crianças a conduzir. Então é assim, a energia da cidade, principalmente dentro da Medina, que é a parte antiga de Marrakech, é uma energia bastante caótica. E nesse sentido eu quero dar-vos também uma dica para vocês atravessarem a estrada, que é uma coisa básica, fácil para nós, não é? Mas atravessar a estrada em Marrakech é todo um desafio. Porquê? Porque nós fomos ensinados a queremos atravessar de um lado ao outro, o carro para e nós passamos. Em Marrocos não é assim que funciona. Em Marrocos vocês vão para a estrada e os carros lá vão parando ou abrandando, porque a maioria deles nem sequer para, simplesmente vos contorna. E portanto a forma que eu encontrei para não morrer atropelada foi ir sempre atrás de outros marroquinos. Percebem? Eu nunca era a primeira a atravessar a estrada, eu ia sempre atrás de alguém. Portanto, aconselho-vos a fazer a mesma coisa se vocês forem a Marrakech. Acolham o caos, acolham essa energia, vão estranhar nos primeiros dias, mas depois acabam por habituar-se. لا بغيت تحول هو الاول. É bom, mas é mais rija. E tem um travo qualquer. Tem um trava deserto. Não. Tem aqui um travo qualquer. Oh, está aqui, estou a apanhá-lo agora. Nota-se que é mais rija, mas é boa. Eu não sabia disto, mas a gastronomia marroquina é das melhores do mundo. Portanto, se vocês vão a Marrocos, eu aconselho-vos a não meterem a parte gastronómica de lado. Eu já falei com algumas pessoas que foram a Marrocos e que dizem que não comeram bem e que, enfim, fez-lhes confusão algumas coisas. Eu nunca comi comida de rua, pelos motivos óbvios, né? Porque, enfim, moscas, animais, pó, mas comi muito bem em restaurantes. A sensação que eu tinha era que cada vez que metia uma colherada à boca, os sabores se espalhavam pela minha cabeça. Assim, eu acho que é das especiarias que eles utilizam,
mas os sabores são muito intensos. Mesmo se vocês passearem pelas ruas, vocês vão sentir esse cheirinho constante, a comida, as especiarias. Eu vou deixar-vos aqui uma lista de restaurantes onde eu comi muito bem, uns mais caros que outros, mas de qualquer forma fica aqui a lista caso queiram fazer print para depois investigarem. É assim, façam-me um favor, se vão fazer print a isto, garantam que eu não estou tipo... Percebem? Façam agora, ó. Sim. Desculpem. Nos restaurantes assinalados com um asterisco, eu bebi sumos e mocktails com gelo e correu tudo super bem. E também aproveito para vos dar outra dica. Sempre que um local disser restaurante, vocês à partida podem confiar na comida, no gelo. Sempre que disser, enfim, café ou outra coisa qualquer, é melhor vocês terem alguma cautela. Porquê é que eu estou a falar do gelo? Porque é prudente da vossa parte terem atenção à água. Não bebam água da torneira, tenham muita atenção às saladas frias, não é? Porque os legumes são lavados com água geralmente corrente. Nunca bebam água de jarros, porque vocês não conseguem garantir que aquela água foi engarrafada ou se foi água da torneira. E muita atenção a bebidas com gelo, porque há muitos locais que fazem o gelo da água corrente, como nós fazemos, não é? O normal, só que o nosso organismo simplesmente não aguenta aquela água. E se vocês vão uma semana ou um fim de semana a Marrocos, convém não passarem o fim de semana no quarto, não é? Porque estão mal da barriga. Portanto, em suma, só água engarrafada. Tenham a certeza absoluta de que quando alguém num restaurante ou num café abre a garrafa vem selada e vocês certificam-se que a garrafa foi aberta à vossa frente. E no meu caso, eu ia com tanto receio de passar mal que eu nem sequer lavei os dentes com a água da torneira. Se é necessário, talvez não, porque vocês não chegam a engolir a água. Mas não sei, eu tive cuidado e no banho também tive cuidado para não engolir o pirulito, porque às vezes acontece, né? A pessoa está ali a lavar-se e às vezes com a boca aberta entra alguma água, portanto tenham atenção à água, em suma é isto. Sobre alojamento, é assim, malta, eu vou ser bem sincera convosco. Se vocês querem conhecer verdadeiramente a cultura marroquina, vocês têm de ficar num riad. Vocês vão ter muitas oportunidades ao longo da vossa vida de viajarem e ficarem em hotéis. Por isso, aproveitem que estão em Marrocos para ficar alojados num riad. Um riad basicamente é uma casa tipicamente marroquina, cujos quartos estão interligados por um pátio único, que geralmente tem uma fonte, há uns que têm piscina, outros que têm jardins. Os quartos nunca são iguais entre si, contrariamente aos quartos de hotel, não é? Onde é tudo padronizado, tudo igual. Em Marrakech há imensos riads, principalmente dentro da Medina, e é isso o meu conselho. Escolham um riad que fique dentro da Medina, que é para vocês terem um local, não é? Um ponto em que já têm coisas a acontecer e coisas para ver. Eu fiquei alojada num riad chamado Riad Lozra e os anfitriões foram, assim, incríveis, foram espetaculares. E sem dúvida alguma eles foram uma das partes mais importantes da minha viagem. Foram sempre bastante honestos, bastante sinceros. Nós chegámos ao Riad e eles fizeram uma pequena reunião connosco com um mapa para nos mostrar o que era, o que é que valia a pena, o que é que não valia, o que é que eram aquelas coisas, aqueles pontos turísticos, mas que não valiam assim tanta pena. Nós íamos muito fisgados para comprar especiarias, chá de menta, essas coisas, e eles aconselharam-nos a melhor zona dentro da cidade para nós comprarmos, porque, como podem calcular, eles vendem chá de menta, por exemplo, e especiarias em cada esquina. Só que nem todos os lugares são bons para vocês comprarem tudo. Há zonas específicas com as coisas de maior qualidade e, portanto, eles os dois foram indispensáveis para nós fazermos compras mais acertadas. Também nos avisaram sobre esquemas que os marroquinos gostam muito de fazer aos turistas, eu já vou falar sobre isso. E uma das minhas partes favoritas dos dias em que eu estive em Marrakech foram os cheirões, porque eu e o Tiago, depois do nosso dia,
íamos tomar o nosso chazinho de menta para o terraço e muitas vezes o anfitrião que estava a fazer o turno da noite juntava-se connosco e nós nesses cheirões tivemos conversas muito boas sobre religião, sobre Deus, sobre cultura, sobre a forma de nós vermos a vida. Ele é uma pessoa jovem, é mais jovem do que eu, e este ponto leva-me a um outro tópico que eu vos quero falar a seguir e que para mim foi a parte mais impactante dos dias em que eu estive em Marrakech. Hello, Madam, hi. bring one cup of tea. Is the Berber hospitality is tea with mint. Guide, don't bring the tourists here. You are our guide. Yeah, thanks our of the God. special. Thanks of the God, Yeah. not me. Yeah. Me, we sit here inside. Yeah. Thank you. Why I ask you, the God is the heart for you. If you make good, the God will make you good. Yeah, that's Yeah. true. In Portuguese, التمر. Tamar. 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 التمر. you put the tea? That's for to give us the bubbles. Without bubbles, it's not good beer. And always the first, the lady. Thank you. What's your name? Yasin. Yasin. And you, madam? Anna. Anna, in English, Me. I am. صحة, some like saluti. Salute. I put the smoke here. No. Oh, so good. It's sweet. It's really That good. is with date. Can I try to put my tea like Moroccan style? Take from high. From high. From high? Hi. That's it. It's good. That's it. Enough. It's good to come here for 2 weeks Okay. and to make around little bit Sahara, little bit mountains, Yeah. little bit in the north. Yeah. Morocco is big country, and when you move, the weather change, the tradition, and also the people, also the mind also change. Malta, conversem com os marroquinos. Aproveitem esta oportunidade para conversar com eles, para criar laços e, se houver abertura da outra parte, para fazerem perguntas. De tudo o que eu vivi em Marrocos, esta parte foi a que me deu coisas mais importantes para a minha vida. E obviamente que toda a gente tem direito a ir a Marrocos para beber o seu chá de menta, ficar num hotel, mas eu acho que isso é um desperdício. Se vocês vão a Marrocos, que é um país tão diferente daquilo a que nós estamos habituados, pá, vocês têm de aproveitar para falar com eles, para perceber a cultura deles. Eu acho que isto é a melhor parte de viajar, seja para onde for. Portanto, saiam à rua, percam-se, falem com eles. Eu não tenho nada a apontar a ninguém. Senti-me sempre super segura, senti-me sempre acolhida. Eles foram sempre muito simpáticos connosco, muito prestáveis. Muitas vezes era para ver se recebiam alguma coisinha em troca, mas já chegaremos a esse ponto. Mas eu senti-me sempre super segura, portanto, aproveitem isso. Look at this, pretty Habibi. What means Habibi? Habibi is like you ask him Habibi. Mashiri. Ma chérie. My darling. You ask him Habibi, Yeah. and him he ask you Habibti. Habibti, it's different. What does it mean in English? It could be My like- sweetheart or something, my dear. Sweetheart, my Yeah. dear. This is so quiet. Yeah, cool. This is the Yeah. this area. This is very old. So cool. You have children? No, Maybe, inshallah. not yet. Yeah, inshallah. Well, inshallah, it's the God I want. Maybe one boy, one girl. Yeah. One girl for him, happy, and one boy for him. A oportunidade de entender quem pensa diferente é uma das coisas mais bonitas de cá andar, na minha perspectiva. E eu sempre que posso faço esse trabalho em mim, esse trabalho de ir limando os meus próprios preconceitos e de perceber de onde é que eles vêm. Como podem calcular, a maioria das minhas conversas não foi gravada, obviamente. Eu tive conversas que sinto que ainda preciso de processar, porque lá está, a diferença cultural é tão gritante que eu às vezes estava a ouvir alguém a falar sobre um determinado assunto e eu dava por mim a pensar como é que é possível esta pessoa ter esta opinião, como é que é possível esta pessoa acreditar nisto, nomeadamente opiniões sobre o papel da mulher, que são coisas que a mim me fazem muita confusão e que são coisas com as quais eu nunca vou concordar. Mas tendo em conta que eu também não as posso alterar, né? Eu não posso alterar uma nação inteira, uma religião, uma forma de pensar, uma cultura, então a única coisa que eu tenho a fazer quando alguém me está a falar sobre isso é escutar, tentar entender e perceber que realmente nunca vou concordar com aquilo, nunca vou compactuar com aquilo, que há coisas que eu consigo respeitar e outras que eu não consigo respeitar de todo, porque já ultrapassam um limite
que para mim é um limite básico da igualdade e da equidade, enfim. Mas eu realmente senti-me, e eu até escrevi isto no Instagram, eu senti-me uma criança pequena, na idade dos porquês. Estava sempre, mas porquê? Sim, mas é assim porquê? Eu queria entender, percebem? E Marrocos trouxe-me muito isso. Essa oportunidade de falar com quem pensa diferente. Are you married? Have children? Normally for Berber people always we married young and also we make children when we are young. I'm married and thanks of our my God I have 4 children, 2 boys and 2 girls. Oh, okay. Cool. Here in for a Berber family always we married man 20, 22, 24 years. The girl 17, 18, start from 17 years. You choose your wife, right? There sometimes the man choose her wife, or sometimes married from the family, same family, or sometimes some like his mother or his sister see one nice girl, they take for example his son or his brother. When we make love with the girl before married, they come one time after some like if you buy one phone the first day. Yeah. After 1 month, 2 months, here for example, the virginity is necessary for the girl. Okay. Okay. Some like the man, if he want to marry with a girl, if not, I don't have the name in English, but in French, vierge. Virgem. I don't. I want one, no one before me. Yeah, sleep yeah, with yeah, this yeah, girl. yeah. Okay, This is- yeah. is that one. Can I ask you why you don't drink alcohol? It's disrespectful for you. Normally when we drink alcohol, after we don't know what we do. We are not 100% in our mind. Why our God is tell for us is forbidden? When we see the people when drink alcohol, after kill someone, after make accident, if you Yeah. drive and alcohol, after you make accident, maybe you steal someone. Yeah. You know, Yeah. because when You are drink- not yourself when you are you drunk. You are not in your mind. Yeah. Direct. Don't you know what is good and bad? And For bad, you, yeah. all is good. Yes. Mhm. For that is forbidden. It's Yeah. forbidden. Eu partilhei também no Instagram na altura a história do Walid, que é um rapaz mais novo do que eu. Ele é vendedor, trabalha numa das lojas de especiarias e nós estávamos a passar pela rua e ele estava à porta da loja a atrair clientela, né? A falar com os turistas que iam passando para ver se alguém entrava na loja e a verdade é que resultou connosco. Ele é muito engraçado, muito carismático e contou-nos um bocadinho da sua história, né? Porque nós também tivemos esse interesse, comparámos imensa coisa, depois ainda voltámos lá. Porque lá está, a loja dele ficava naquela zona que os anfitriões do Riad tinham dito que era ótima para comprar especiarias e a loja dele era incrível. Ele contou-nos que nunca foi à escola, mas que falava 5 línguas só do atendimento, não é, ao público, não é, porque aquilo tem muitos turistas, então ele falava espanhol, falava italiano, ele falava mais línguas do que eu, que fui à escola e que tive essa oportunidade de me formar. Foi muito bom conhecê-lo, nós ficámos com o número um do outro e de vez em quando ainda falamos para saber como é que está a vida do Walid. Oh. It's I strong. think I like more that one. Yeah. It's aphrodisiac. Yeah. Oh, okay. The gum, if you know some woman marry a long time and not have the baby, this is help for the take it the baby. Okay. Okay. Yeah, and this is the feed the energy for man. This is very strong. Yeah. Berber Yeah, one. yes. That is Berber one. I think it's enough. Yeah. Grams per. Uma regra fundamental para quem vai a Marrocos é que nunca se compra nada pelo primeiro preço. Isso foi logo uma das coisas que os rapazes do Riad nos avisaram. Eles deram-nos o exemplo que se alguma coisa estiver a 100 é porque vale 50. E muitas vezes até é capaz de valer 30, mas pronto, vamos apontar para metade do preço. Portanto, se vocês virem alguma coisa que querem comprar, baixam para metade do preço, ok? Porque isso é
cultural, é assim que funciona. Nós não temos o hábito de negociar, eu pelo menos odeio, sinto-me sempre super desconfortável e nos primeiros dias tive bastante dificuldade em fazer isso em Marrocos. Uma das coisas obrigatórias a fazer em Marrocos é sem dúvida visitarem as souks, que basicamente são mercados com tudo aquilo que vocês possam imaginar. São mercados em ruelas que estão apinhadas, lá está, com muita confusão, é muito fácil perdermos lá pelo meio, nós inclusive perdermos algumas vezes, mas é muito giro, tem muita coisa a acontecer e vale muito a pena. Estes mercados estão organizados por tema, portanto vocês têm uma parte do mercado só com as vergas, coisas lindas, tudo o que é cestas de vergas, candeeiros, enfim. Tem outra parte dos candeeiros, tem outra parte só com as babujas, que são aqueles sapatos em bico, que eu obviamente tive de trazer um par para mim e um par para a minha mãe. Portanto, vão, divirtam-se, não se esqueçam de negociar e não se esqueçam que os marroquinos têm muita lábia, eles têm um sentido de humor bastante aprimorado, são pessoas muito carismáticas, são ótimos vendedores, portanto, não se deixem manipular pelo paleio deles. Por fim, eu quero terminar com uma das coisas mais importantes que vocês têm de ter em mente quando visitam Marrocos. Nós estamos a falar de um país onde há muita pobreza e essa pobreza é bastante visível. Portanto, eles meio que, com o passar dos anos e com o turismo, aprenderam alguns truques e alguns esquemas para se fazerem à vida e para conseguirem enganar os turistas e para conseguirem levar mais algum dinheirinho para casa. Eles têm bastante talento para enganar o turista, sempre, repito, sem qualquer tipo de malícia. Eu senti-me sempre super segura, mas a verdade é que há algumas formas de vocês serem enganados. Primeira coisa a ter em conta, nunca entrem num táxi sem acordar o valor primeiro, porque, por exemplo, o rapaz do Riad disse-nos que de um determinado sítio onde nós fomos até ao Riad eram 3 euros, ok? A viagem era 3 euros. E o taxista pediu-nos quase 20, portanto nós tivemos de, lá está, baixar o valor e sermos teimosos e dizermos que não íamos pagar mais do que 5 euros, nós até pagámos 2 euros a mais do que era supostamente o valor justo. Relembrando também que os táxis, pelo menos aqueles onde eu andei, não têm taxímetro, portanto vocês correm o risco de se sentarem num táxi e pagarem tipo 30, 40, 50 euros por uma viagem que valia 5. Este esquema é bastante utilizado pelos marroquinos, lá está, é uma forma deles fazerem um dinheirinho extra, portanto não entrem nos táxis sem acordar o valor primeiro. Agora, vocês em algumas partes da cidade, principalmente zonas mais turísticas, vão ver mulheres a fazer henna, que são aquelas tatuagens temporárias, e há uma forte probabilidade de vocês andarem muito bem na vossa vida, descontraídos, e uma das mulheres vos agarrar o braço e começar a pintar. Ok? Sem o vosso consentimento. Depois, como vocês, enfim, veem-se ali numa situação em que a senhora coitadinha já começou o seu trabalho, deixam que ela pinte o resto e no final pagam um balúrdio. No meu caso, eu não tive grande interesse em fazer essas tatuagens, bem que, enfim, percebo que seja uma coisa gira, né? Para quem gostar disso. Portanto, se vocês quiserem fazer tatuagem com henna, tal como nos táxis, vão ter de fazer a mesma coisa com estas mulheres e acordar o valor primeiro. E se alguma dessas mulheres vos tentar agarrar a mão, muito simpática, sempre a dizer não é nada, é só para ver como é que é, não acreditem, porque no final elas vão pedir-vos dinheiro. Agora, outra que é, eu acho, a mais comum e é também a forma mais fácil de nós sermos enganados e nós fomos, ok? Mais do que uma vez, mais do que 2 vezes. Uma das vezes, inclusive, estava um calor assim infernal e nós estávamos perdidos, não tínhamos dados móveis e o mapa, assim, a gente não estava a conseguir ir até ao sítio que queríamos. Em Marrocos é bastante comum eles estarem bastante atentos a turistas perdidos e quando eles
percebem que está ali um turista que não sabe muito bem onde é que anda e que precisa claramente de ajuda, eles, pronto, ficam-se de forma muito simpática, não é? São muito sorridentes e dizem, o quê? Quer ir para o museu não sei o quê? Não, venha comigo que eu levo, é por ali, é por aqui, não sei o quê. Não, não é nada, não se preocupe, deixe-me ajudá-lo. Só que depois no final pedem-vos dinheiro. E isto é uma coisa que é muito fácil nós cairmos nisto, porque nós não estamos habituados a que alguém nos peça dinheiro por uma indicação. Nós andamos na rua, vemos alguém, um turista, não interessa, que quer ir para determinado sítio, nós ajudamos a pessoa e vai cada um à sua vida. Em Marrocos não é assim que funciona. Eles vão pedir-vos dinheiro, mesmo se vos garantirem que não é preciso nada e que eles só querem que vocês estejam bem e felizes. Inclusive, se for uma indicação mínima. Tipo, é pela esquerda ou pela direita? É pela direita, dá cá a notinha. Portanto, ou andam de mapa, como nós andamos, ou compram um cartão, eu acho que há cartões à venda no próprio aeroporto, para terem acesso ao Google Maps, né, e terem acesso a dados móveis, ou então, em última instância, como nos aconteceu numa das situações, estão perdidos e pensam, ok, vou pagar 5 euros ou 10 euros para alguém me ajudar, porque eu não sei onde é que estou. Em suma, eu aconselho muito a viagem até Marrakech. Eu quero muito voltar a Marrocos para conhecer outras cidades, gostava muito de ir ao deserto e, enfim, conhecer outras zonas. Portanto, vão, eu aconselho-vos muito. É uma viagem relativamente barata, principalmente se forem de Portugal. E é isso, malta. Digam-me se quiserem saber mais coisas, deixem nos comentários. E pronto, já sabem que eu regresso todos os domingos. Beijo e obrigada por terem visto.